Bem, irmãos, sejam todos bem-vindos nesta manhã de sábado. Antes de iniciar o culto divino, devemos sempre pedir primeiro, com reverência, a presença de Deus no meio de nós. E como habitual, pedimos aos irmãos que se mantenham em pé, se puderem, no sinal de reverência, enquanto aqui vão ajoelhar pedindo a Deus a sua orientação para este estudo que será aqui ser apresentado. Bem, irmãos, para a honra e para a glória de Deus, vamos abrir o hinário, ou visualizar aqui no slide, o hino número 193. Bem, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a introdução do nosso culto de hoje, como tema Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 2, e ler os versículos 10 e 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. A palavra de Deus nos diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai. Sim, com este versículo para a introdução, eu pedi a todos os irmãos que se ajoelhem, se puderem ajoelhar. Os que não puderem, que se mantenham em pé, em reverência. Eu vou pedir à irmã Maria Luísa que nos peça a Deus a sua orientação para este ponto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que habitas nos mais altos céus, a Ti, Senhor, seja dada toda a honra e glória. Amém. Peço-te, Pai justo, te quero agradecer uma vez mais a vida que nos concedes. Obrigado, Senhor, por este teu santo dia de sábado. E obrigado, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa de oração com paz e com reverência a Ti. Senhor que estás no céu, vem-nos abençoar grandemente a cada um de nós que aqui estamos presentes. Abençoa, Senhor, também o irmão Carlos, que vai fazer o culto. E abençoa, Senhor, esta pregação, que ela possa servir para a nossa edificação espiritual. Amém. Ó Senhor que estás no céu, salva-nos a todos nós para a vida eterna. Amém. Senhor, que nós, na verdade, possamos estar preparados para um dia nos encontrarmos contigo. Amém. Deus eterno Pai que estás no céu, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a sermos melhores, a sermos mansos e humildes de coração. Amém. Te peço também, Senhor, uma bênção especial pelos doentes, por aqueles que sofrem. Te peço em especial pelo pastor Camacho e a Amém. Te peço, ó Deus, por aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, que Tu também estejas com eles, que os abençoes grandemente, e Te peço uma benção especial para os familiares que nós aqui representamos, para Amém. ficar conosco. É em nome de Jesus que Te peço e agradeço. Amém. Amém. Bem, irmãos, podem tomar os vossos lugares. Antes de mais, deixo desejar todas as boas-vindas às nossas visitas, a irmã Ruth e aos seus filhos, e ao Ludi também, que honraram-nos aqui com a sua presença e possamos aqui todos, aos pés de Cristo, aprender destas lições e sermos aqui fortalecidos e animados. Irmãos, o tema de hoje foi prometido já há outra semana, quando apresentei o outro tema, que era Lúcifer, o querubim. E disse que falei de uma personagem, sobre tudo que nós temos escritos frente a nós, a palavra de Deus, Espírito e Profecia, e agora vou usar a mesma arma, a palavra de Deus e Espírito e Profecia, para falar sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. É muito importante entender o Filho de Deus. Percebemos que Satanás não aceitou a Jesus Cristo como o governador do céu, como o Filho de Deus. Nós não somos vemos que os próprios anjos leais tentaram convencer Lúcifer de que Jesus era o Filho de Deus. Que ao Deus dar a honra e a glória a Jesus, o Filho, não cabia a Satanás diminuir a sua glória que ele tinha, que foi dado. Então, nós vamos ver primeiro o significado do nome de Jesus. E eu fui ao dicionário, como sempre, como foi no culto da semana passada, sobre Lúcifer. Então, também fiz o mesmo para equilibrar os meus estudos sobre Jesus. E o significado do nome Jesus nos diz: Javé é salvação, ou Jeová é salvação. Então o nome de Jesus nos diz que Jesus é salvação, em Deus está na salvação, Jeová é salvação. Ou noutro dicionário nos diz que o nome de Jesus em versão em português, a palavra Jesus, o nome de Jesus que nós aqui em Portugal, que usa a língua portuguesa, e também no Brasil, a palavra Jesus vem do grego Jesus. E que é uma adaptação de Jesus do grego para depois português Jesus, é uma adaptação do aramaico, Yeshua, que é o nome do Filho de Deus, Jesus, e que por sua vez é a forma contraída do nome Yeshua, é contraída do nome Yehoshua. Estão a entender? Este em aramaico, e que se traduz no português como Josué, que é equivalente a Jesus em significado. Significa Jeová é salvação. Então, o nome de Jesus que nós hoje estamos habituados a orar, a pedir em nome de Jesus, vem do grego, Jesus, e que do grego vem do aramaico, que é Yeshua ou Yehoshua. Esse é o nome de Jesus. Yehoshua, verdadeiro, no aramaico. Depois vêm as variações das traduções com os nomes e chegamos hoje ao português de Jesus. Até aqui, tudo esclarecido. Há uma coisa que eu não entendo, há coisas que deixam dúvidas, nós temos que esclarecer com os irmãos.
A minha pergunta é, vamos focar líderes, pessoas importantes neste mundo, ou supostamente importantes. Por exemplo, o presidente ou ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Quando falamos em Barack Obama, mudamos o nome dele para a nossa língua? Ou é o mesmo, em toda a parte? Seja qual for a língua, a cultura, o nome é o mesmo ou tem variação? É que para mim o nome é o mesmo. Por exemplo, o presidente que assumiu agora os Estados Unidos, Donald Trump, esse nome varia nos outros países, nas outras culturas, é sempre Donald Trump. O meu nome Carlos, é sempre Carlos em qualquer lado. Agora, se eu for para outro país, o meu nome vai ser diferente. É que causa um bocado de confusão hoje ser Jesus e variar do nome verdadeiro, e é o Yeshua. Portanto, se orarmos em nome de Jesus, se é uma variante, se realmente faz sentido, eu não percebo línguas, não percebo nada disso, então se é uma variante, está correto. Pai, em nome de Jesus, está correto. Ou Jesus, no grego, também está correto. Ou então no hebraico, e é o Yeshua. Estão a entender? Então, se oramos em nome de Jesus, ou em nome de Yeshua, é correto. Que é em nome do Senhor, em nome de Jesus, do Filho de Deus. Onde vai no significado do nome. Então, e como tudo, há um princípio. Toda a gente teve um princípio. Nós, quando íamos ao mundo, tivemos um princípio. O mundo teve um princípio, a própria criação de Deus. Os anjos tiveram um princípio. Mas vamos falar sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós, no livro de Gênesis, capítulo 1, e no livro de João, no capítulo 1 também, o que é que nos diz logo nas primeiras palavras? No princípio. Em Gênesis e em João também diz no princípio. Estamos a falar de quem? Da pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Diz assim que no princípio criou Deus o céu e a terra. Este versículo é o mais decorado porque é o primeiro versículo da Bíblia. E também em João diz que no princípio era o verbo, ou noutras traduções a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. E diz que todas as coisas foram feitas por ele, que é pelo verbo, pela palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estamos a falar na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É muito importante este tema, o título de Jesus Cristo, Filho de Deus. Este parágrafo eu tirei do livro História da Redenção. Irmãos, leiam o livro História da Redenção. É um livro que fala ao pormenor sobre a história da redenção, a criação, a queda, toda a história dos patriarcas e a salvação. A história da redenção é muito bonita. E este versículo, este capítulo foi lido no culto da semana passada, sobre Lúcifer, e vamos ver o que é que foi no princípio, para relembrarmos, antes da criação da Terra, antes da criação do mundo, deste mundo, e de toda a história que aqui se desenrola. O Pai então fez saber que, por meio de sua própria decisão, Cristo, o seu Filho, devia ser considerado igual a Ele. Aqui vemos uma iniciativa do Pai de dar ao seu Filho Cristo, atenção às palavras em amarelo, que devia ser igual a Ele. Daí a palavra Miguel, quer dizer, ou em hebraico Michael, que significa igual a Deus. É o nome de Cristo. Assim que em qualquer lugar que tivesse presente o seu Filho, isto valeria pela sua própria presença, a presença do próprio Pai. A palavra do Filho devia ser tão obedecida, tão prontamente, como a palavra do Pai. Aqui estamos a falar em igualdade. Seu Filho foi, por Deus, investido com autoridade. A autoridade que Jesus tem foi dada por Deus. É o que diz aqui. Para comandar as hostes celestiais. Especialmente devia seu Filho trabalhar agora em união com o Pai na projeção e criação da terra e cada ser vivente que havia de existir sobre este pequeno mundo, esta terra. Agora, o Filho, o próprio Jesus, levaria a cabo a sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. Diz que a vontade do Pai seria realizada na pessoa de Jesus. Até aqui não há dúvida. Atenção, porque isto é o que se passou no princípio. Agora, onde é que diz que na palavra de Deus foi dada autoridade a Jesus? Porque aí estamos a falar na história da redenção. Mas na Bíblia também nos fala. Capítulo 28, e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dada todo o poder no céu e na terra. A Jesus é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, não é só na terra, no céu também. Então, isso mostra que realmente aquele capítulo que nós lemos lá da redenção tem ligação com estes versículos. Cristãos, ou cristos, ou anticristos. Porquê? Porque o apóstolo Paulo falou que viria
anticristos, o espírito do anticristo. As pessoas hoje falam que o anticristo é uma pessoa, que o anticristo viria, o governo do anticristo. Irmãos, já o apóstolo Paulo, no princípio, diz que o anticristo já estava presente. Já estava presente no meio deles. E Cristo, e quem é o anticristo? Quem fala mais sobre o anticristo é o apóstolo João. E nós vamos apresentar aqui vários versículos e ver onde é que isto mostra quem é os verdadeiros cristãos e os verdadeiros cristãos que creem verdadeiramente em Cristo, em Jesus, em Filho de Deus, e os anticristos, que são aqueles que negam o Pai e o Filho. Jesus ou Yeshua, o Filho de Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Estão a ver aqui uma ligação? Então, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Satanás não crê que Jesus era o Filho de Deus. Satanás dizia que Jesus era um ser criado, para que possa Satanás também ter a honra que Jesus tinha. Mas Jesus não foi ser criado. Mas Satanás quis mostrar aos celestiais que a autoridade que foi dada a Jesus podia ser dada a ele próprio. Estão a entender? Foi posto em causa aqui a pessoa de Jesus e a sua origem. Vamos ler agora vários versículos. Vão dizer que ele confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. É a ligação. Mas aquele que nega é o anticristo. Vamos falar sobre esse anticristo. O anticristo, temos aqui vários versículos. Não sei se os irmãos conseguem ver aí. Está em castanho, mas foi para separar. Vamos ler aqui vários versículos. No 1 João, isto é tudo em 1 João. E depois em baixo em 2 João. No 1 João capítulo 4, versículo 13 diz assim: e todo o espírito que não confessa que Jesus de Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Estamos a falar num espírito, num pensamento, numa ideologia que já estava no mundo. Irmãos, esta doutrina foi criada por Satanás, que ele já criou esta doutrina no céu, em pôr a origem de Cristo, que Jesus Cristo não era o Filho de Deus. João continua, em 1 João capítulo 2, versículo 18: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Então o anticristo não é só uma pessoa, ele diz que muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Estamos a falar em João, que foi o último apóstolo a morrer. E por último, 2 João, no capítulo 1, versículo 7. Porque já há muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E esse que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse tal é enganador e o anticristo. Vamos ver aqui uma comparação. Agora, quem aceitou na Bíblia que Jesus é o Filho de Deus? Vamos tentar dar-nos uma. Quem aceitou que Jesus é Jesus como o Filho de Deus? Vamos ver quem é que foi quem aceitou. Primeiro, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui João foi uma personagem. Mas Nataniel, tenho amarelo que é para saber quem é que são estas pessoas. Nataniel respondeu e disse: Rabi, que significa mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Nataniel confessou que Jesus Cristo era filho de Deus. Aquela passagem em que Jesus caminha sobre as águas do mar, não é? do rio, e o barco estava os discípulos e estava numa tempestade, e o barco, as ondas quase cobriam o próprio barco. Então Jesus aproximou-se, acalmou a tempestade, tudo ficou em bonança. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então estamos a ver, Pedro confessou que Jesus era o Filho de Deus, Nataniel, os discípulos todos curvaram adorando a Jesus. E não só, quem é que está ali em amarelo? Os próprios demónios. Quem é que são os demónios? São os anjos que foram expulsos dos céus. E as demónios, e também muitos saíam, onde Jesus fazia muitas curas, e muitos vinham ter com Jesus, e Jesus expulsava os demónios. E diz assim, e também de muitos saíam demónios, chamando e dizendo: tu és Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não lhes deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Aqui é uma mensagem, é preciso crer, e a fé vem pelo crer, não é pelo que o outro disse. Então estamos a ver aqui que aqueles que creem que Jesus Cristo era o Filho de Deus, vemos que foi Pedro,
Natanael, os discípulos e os demónios também creram. Então todos creram que Jesus Cristo era verdadeiramente Filho. Mas eles tiveram todos uma certeza. O próprio Deus disse que Jesus Cristo era o Filho de Deus. No batismo de Jesus, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre o próprio Cristo, sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraste. O próprio Deus declarou que o próprio Filho, que Jesus era o próprio Filho de Deus, em quem ele tinha gozo, em quem ele se comprava. Agora, quem não creu que Jesus Cristo, ou quem não aceitou que Jesus Cristo era o Filho de Deus? Quem é que foi o primeiro? Tenta adivinhar quem é o primeiro que não creu, não aceita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Exatamente. Foi isto? Foi por causa desde o princípio. E a primeira tentação de Satanás, quem não aceitou Jesus como Filho de Deus, nós vemos logo no deserto da tentação, ele disse do diabo, Satanás: se tu és o Filho de Deus, disse estas pedras que se transformam em pão, não é? Na tentação no deserto, em que Jesus passou 40 dias e 40 sem comer e sem beber. E quem mais creu que não aceitar a Jesus como Filho de Deus? E os que ali passavam dizendo: Jesus estava crucificado já, nessa passagem. Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E depois continuando: e nós queremos que tu és o Filho de Deus. Muitos diziam: salva os outros e não salva-se a si mesmo. Se é o Filho de Deus, desce da cruz, e nós aceitamos como Filho de Deus. Parece que salva uma prova de algo que realmente fosse esclarecido. Jesus é o Filho de Deus. A fé aqui não trabalhava. Quem mais? Os príncipes, os anciões também zombavam de Cristo quando Jesus estava crucificado. E não aceitando a Jesus como o Filho de Deus. Porque supostamente não iam crucificar se aceitassem a Jesus como Filho de Deus. Agora, Jesus, ou Yeshua, criado ou não criado? Aqui há uma controvérsia. Será que Jesus, o Filho de Deus, foi criado ou não criado? Porque Satanás pôs em causa a origem de Jesus no céu. E a autoridade que foi dada a ele, a próprio Jesus. Então Satanás também vigiou, e ele queria ser a autoridade no céu. E o que ele não conseguiu no céu, se quer conseguir na terra. Então, será que Jesus, o Filho de Deus, foi criado ou não criado? Então vamos lembrar-nos outra vez o que é que foi dado a Jesus e qual era a vontade do Pai. Isto está vendo logo na introdução. E vamos: o Pai então fez saber que por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, deveria ser considerado igual a ele. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença, pela presença do próprio Pai. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do próprio Pai. Seu Filho foi pelo próprio Deus investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Especialmente devia seu Filho trabalhar em união com o próprio Deus na projeção da criação da terra e de cada ser vivente que devia de existir sobre ela. Agora, o Filho levaria a cabo a sua vontade e os seus propósitos e não faria nada por si mesmo. A própria vontade do Pai seria realizada no próprio Filho. Irmãos, história da redenção. E os irmãos devem ler os capítulos antes e depois para chegarmos a isto, o que é que isto significa. Então, vamos agora abrir a palavra de Deus. Eu passei aqui realmente saber se já Jesus é criado ou não criado. O que é que a Bíblia nos fala sobre isto? E não vamos só sobre a Bíblia. Vamos buscar o Espírito de Profecia e também ver o que é que os pioneiros do Advento criam sobre a pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus. Em Provérbios, no capítulo 8, do versículo 20 ao 30, os irmãos podem depois ler todo o versículo, todos os versículos. Eu aqui pus só o 20 e o 30. É o primeiro e o último sobre esse. Os irmãos até podem acompanhar. E o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Continuando, versículo 30. Quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Isso é antes da projeção do mundo, o próprio Cristo estava com Deus. Mas aqui não mostra que Jesus Cristo é criado ou não. O que é que nos diz Colossenses? Vamos buscar a palavra amarela, que foi foco, mas nós sempre para entender um versículo, nós temos que ler o versículo anterior e o depois, para podermos entender aquele versículo, e não nos isolarmos só no versículo, isso pode ser perigoso. Diz assim, em Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao 17, nos diz: dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz,
o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Tem amarelo, o qual, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, que são visíveis e invisíveis, agora sejam tronos, sejam dominações, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por Cristo e para Cristo. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele próprio. Estão a entender? Aqui diz que é o primogênito. Os irmãos, se olharmos só a palavra primogênito, provavelmente existe um segundo. Não é? E provavelmente existe um terceiro, ou um quarto, ou um quinto, nós não sabemos. Então, quando colocamos aqui primogênito, estamos num mar. Mas quando colocamos a palavra único no género, então não existe um segundo no género. Certo? Tem assim, a minha teoria é assim, porque se é um primeiro, eu posso dizer que é um segundo. Mas se é um primeiro e único, corta a possibilidade de haver um segundo no género de Deus. Então, quando vemos que Jesus Cristo é o primeiro no género de Deus, primeiro no género de Deus, também é o único, não há outro. Corta a possibilidade de haver outro no género de Deus. É isto que eu entendo. Agora, Jesus ou Yeshua gerado. Será que ele é gerado? Porque vemos que ele não é criado. Mas será que ele é gerado? Irmãos, vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz e o que é que os pioneiros nos dizem sobre isto. Hebreus capítulo 1, no versículo 5 e 1 João capítulo 5, no versículo 1. Os irmãos podem apontar ou depois mais tarde verem este vídeo. Porque qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? Isto é uma pergunta. E diz mais: E outra vez lhe serei por pai, e ele me será por filho. Aqui diz: A quem Deus diz aos anjos, a qual dos anjos, diz assim, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? A quem é que Deus pode dizer isso? Não pode dizer isso aos anjos. Os anjos são criados. Hoje, tu és meu filho, hoje te gerei. É diferente de gerado e criado. Há uma diferença muito grande. E diz mais, e agora, outra vez diz: Eu serei por pai e tu serás por filho. Pai e filho. A quem dos anjos Deus pode dizer isso? Unicamente àquele que tem a unigenitura e a primogenitura. Quem é? Aquele que estava no princípio com Deus. O próprio Filho. Então estamos a falar da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, isto é o que a Bíblia nos diz. Agora, os testemunhos dos pioneiros adventistas. Vamos buscar o Smith, o Wagner, Ellen White, homens que estavam no início do Advento, homens que estavam com Ellen White. O que é que eles queriam sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Will Smith, pastor Will Smith, ele escreveu o livro As Profecias de Daniel e Apocalipse. No livro de Apocalipse ele nos diz assim: As Escrituras em parte alguma falam de Cristo como um ser criado, mas claramente afirmam que ele foi gerado pelo Pai. Irmãos, estas são as minhas palavras, porque os irmãos podem dizer que eu afirmei, estou a buscar testemunhos de homens no tempo de Ellen White que também tinham o conhecimento da verdade. O começo da sua existência de Cristo é anterior a toda a obra da criação, em relação à qual ele foi criador, o próprio Cristo, juntamente com o próprio Deus. Isto é o pensamento de Will Smith. Wagner, o homem usado por Deus para proclamar a mensagem de 1888 à Igreja Adventista, que foi rejeitada, e no livro que fala sobre a justiça de Cristo, fala Cristo e sua justiça. Eu tenho este livro, irmão, em PDF, e estou a ler. E o pensamento dele, irmãos, é qualquer coisa. Ele fala claramente o que falou à Igreja e a Igreja rejeitou. Isto está entre aspas, quer dizer que foi retirado deste livro, que os irmãos podem ver na página 19, nos diz: As Escrituras declaram que Cristo é o unigênito de Deus. Ele é gerado, não criado. Houve um tempo em que Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai. Está escrito em João capítulo 8, versículo 42 e João capítulo 1, versículo 18. Mas esse tempo está tão recuado nos dias da eternidade que para a compreensão finita é praticamente sem início. Este é o pensamento deste homem. Ellen White.
O que é que ela nos diz? Ela não é que nos diz, em Sinais dos Tempos, nos diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, o único unigênito. Não o Filho por criação, como foram os anjos. Não é o próprio pecador arrependido, mas o Filho gerado, na expressa imagem da pessoa do Pai. Este é o pensamento de irmão. E tem outros que a Ellen White também fala sobre isso. Irmãos, eu estive à procura de várias passagens da Ellen White e esta semana não sabia onde é que estavam. Então eu tenho como todo busca no programa que eu tenho de telemóvel tentar saber onde é que está escrito em que Jesus Cristo é feito igual ao Pai, a imagem de semelhança, em propósito, em caráter. Qual é a imagem de Jesus? E aqui na revista Review Enero, que é a revista adventista, em 1895, os irmãos não devem conseguir ver meio, mas assim, o Eterno Pai, aquele que é imutável, deu o seu Filho, nascido dele, retirado do seio, aquilo que é feito à expressa imagem da sua pessoa, e enviou-o à terra para revelar o quanto Deus amou a raça humana. Irmãos, estas palavras não são minhas. Agora, temos dizer em Romanos capítulo 1, no versículo 20. Nós hoje falamos sobre a criação de Deus na escola sabatina. E os irmãos, eu transmiti para aqui, em Romanos capítulo 1, no versículo 20, para os irmãos lerem, e também poderem acompanhar nas vossas Bíblias. O que tem em amarelo é o que chama a atenção, e o que tem em azul também deve chamar a atenção, mas principalmente o que tem em amarelo. Diz assim: porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, ponto número 1, como a sua divindade, ponto número 2, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis, isto é, sem perguntas, fiquem esclarecidos, não há dúvidas. Então o que é que podemos entender pelas coisas da criação de Deus? O poder de Deus e a própria divindade. Por onde? Pela criação. Irmãos, qual é o livro que nos fala da criação? Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, falamos lá na criação, do mundo, do homem e da origem do mal. Então, como entender realmente se há uma conclusão se Cristo foi criado ou se foi gerado? E a conclusão que podemos tirar daqui, eu não vou afirmar nada, irmãos, não vou afirmar nada porque aí teria que pôr as minhas palavras e, irmãos, o que precisa daqui o inimigo pode usar. Então, o que podemos entender por esse estudo em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o único e o primeiro no género de Deus, e Ele é Deus. Porque o Pai é Deus, Ele é Deus. Veio do Pai, do seio do Pai, segundo. Foi gerado, não criado. Veio do próprio Pai, gerado. E como podemos entender isto, irmãos, na criação? Lembra-se hoje na escola sabatina falámos que a história da criação tem um propósito para demonstrar aos anjos que ficaram nos céus, ao lado de Deus, e os que foram expulsos, qual é a origem do próprio Cristo, porque isso foi posto em causa, o governo de Deus e a autoridade a Cristo. Então, agora Deus, através da criação, mostra a origem de Cristo. E qual é a parte em que Deus pode mostrar a origem de Cristo? Quando forma a mulher, irmãos. Eu faço uma pergunta. Deus formou o homem do pó da terra. Ok, tudo bem. Por que não formou a mulher do pó da terra? Qual é a mensagem que está por trás disto tudo? Porque a criação de Deus tem uma mensagem aos anjos. A criação de Deus tem uma mensagem aos demónios. E tem uma mensagem para nós hoje, para mostrarmos quem é o próprio Filho. Sabe, irmãos, a melhor fotografia que eu posso mostrar é esta aqui. Pai e filho, nesse caso, mãe e filho. Para entender? O pai pode gerar um filho, mas a mãe pode gerar, não criar. Para entender? O filho ele cresce dentro da mãe, cresce até atingir o ponto e vem ao mundo. Certo? Então, quando o próprio Deus, o próprio Cristo faz vencer Adão, nós podemos ver isso nos versículos de Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 3, diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma parte das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E agora disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Irmãos, isto é uma mensagem para mostrar de onde Jesus surgiu, ou de onde Jesus foi gerado, do seio. A costela, não tem aqui as costelas, não é? No peito, no seio. E foi tirado do homem e foi formada a mulher.
A mulher tem a característica do homem. Tem a mesma natureza do homem, tem os mesmos elementos do homem, e que o próprio Adão diz que é osso dos meus ossos. E não só, carne da minha carne. Assim é Jesus e o Pai. Divindade da mesma divindade, poder do mesmo poder, vida da mesma vida, único no mesmo género de Deus. A origem de Cristo, podemos tomar por este exemplo da criação de uma mulher gerar um filho. E o filho nascer com a natureza da mãe. Estou a entender? Porque quando o filho crescer, nesse caso a filha será uma mãe, igual. Mas aqui vemos o poder de Deus, através da sua criação, e um exemplo, uma história para mostrar aos anjos, e Deus, através da sua criação, tirar as dúvidas, para que não haja dúvida através da sua criação, tanto o poder de Deus como a sua divindade. Nos dizia Romanos capítulo 1. Continuando então, quase a terminar, irmãos. Antes da manifestação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. O amor a Deus era supremo e imparcial, o amor de uns para com os outros. Cristo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, em natureza, em caráter, em propósito. O único ser que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então estamos a ver que o Espírito Profecia, no grande conflito, nos diz que Jesus Cristo era o único, nesse caso o único e o primeiro, não é? Na natureza do Pai, no caráter e no propósito, que saiu do Pai, herdou a vida, o poder, a natureza de Deus. E é o único, os anjos não são, Satanás também não é. Continuando, Mensagens Escolhidas no volume 1. Cristo, igual a Deus, o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem da sua pessoa, revestiu a humanidade a sua divindade e desceu à terra para sofrer e morrer pelos pecadores. O unigênito Filho de Deus humilhou-se, sendo obediente até à morte, e não uma morte qualquer, morte de cruz, trazendo em seu corpo a maldição do pecado e colocou a felicidade e a imortalidade ao alcance de alguns. É alguns? Todos podem ser felizes e todos podem ter a eternidade através do unigênito Filho de Deus. Alguém honrado por todo o céu veio a este mundo para revestir da natureza humana, prostrar-se à cabeceira da humanidade, testificando aos anjos caídos e aos habitantes dos mundos não caídos que pelo auxílio divino que foi provido, todos podem andar na verdade da obediência aos mandamentos de Deus. O Filho de Deus morreu por aqueles que não tinham direito ao seu amor. Por nós sofreu ele tudo que Satanás pode apresentar contra ele. Jesus sofreu por nós e tudo que Satanás apresenta contra o próprio Deus e o próprio Cristo. É este estudo que eu quis apresentar aos irmãos, e irmãos, este é um estudo que podia dar muito de falar, e eu tinha outras partes do Espírito de Profecia, outras partes da Bíblia para apresentar. O que é que podemos entender sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus? Aqui podemos chegar à conclusão que Jesus Cristo não é criado, mas gerado. A mesma natureza do Pai, e Ele era o único ser nos céus que poderia vir a este mundo salvar a humanidade. Está escrito que nem que todos os anjos se reunissem e dessem a sua vida por nós, não era o suficiente para nos salvar. Então tinha que ser alguém igual a Deus, sendo Deus, Criador. Tinha que vir a este mundo, sofrer por nós, a pena que ia cair sobre o pecador, cair sobre o próprio Filho. E Deus não mudou. Portanto, irmãos, aqui há um contraste entre Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o próprio Lúcifer, que nós vemos no culto passado. E a mensagem que eu quero transmitir aos irmãos é sobre a origem de Cristo. E os irmãos devem estudar e não aceitarem tudo o que aqui é dito, porque, irmãos, os meus lábios são lábios impuros, e eu não posso falar da pessoa de Cristo, porque miserável homem que eu sou. Agora, o estudo que ele me dá, através da sua palavra, o conhecimento que ele me dá, é o que eu transmito aos irmãos. Os irmãos, por si mesmos, devem estudar como os brilhantes e verem se essas coisas são assim, ou se não são assim. Porque Deus nos ajuda e nos abençoa realmente a conhecer o verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, que a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti por o único Deus verdadeiro e creiam em Jesus Cristo, a quem Deus enviou para que possamos ser salvos. Que Deus abençoe, é o meu desejo, em nome de Jesus. Irmãos, para terminar e para a honra e glória de Deus, vamos entoar um hino número 371. Eu vou acompanhar com a viola porque eu não tenho este hino em áudio. Então vamos abrir o nosso cenário e acompanhar o hino número 371, que é aos pés da cruz, pastor, e que Paulinho gosta muito deste hino.
Enquanto eu aqui faço a última oração, sempre agradecendo a Deus pelo privilégio de aqui estudar. Nosso Deus e bom Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti te damos graças, honra e glória, Senhor. Tu és o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Obrigado, Eterno Deus, por essas lições que chegam até nós. O conhecimento que Tu nos dás através da Tua palavra e a luz que ilumina até nós, Senhor, podemos usar para transmitir estas mensagens que chegam até nós. Que o verdadeiro conhecimento do Teu Filho amado, Senhor, e de Ti, o único Deus verdadeiro, possa estar nos nossos corações. Sabemos que o Espírito Anticristo nega o Pai e o Filho, e que virá a doutrina, Senhor, enganadores, desviarão os ouvidos da verdade e seguirão a mentira. Porque não tiveram prazer na verdade, Senhor, e creram na mentira, por isso, Senhor, Tu permitiste enviar o Espírito do erro para que creiam na mentira. É nós, Senhor, que te rogo que nos batize com o Teu Santo Espírito. Amém. Que o Espírito de Cristo habite nos nossos corações. Amém. Ele é quem nos convence, quem nos guia em toda a verdade, é quem nos orienta e também nos prepara, Senhor. Que nos ajude realmente a conhecer e a estudar de Ti. Olhar a Cristo Jesus, Teu Filho, que era Rei e Senhor nos céus. Era adorado e todos os anjos se curvavam perante Ele, Senhor. E veio a este mundo, onde assumiu a natureza humana e humilhou-se a si mesmo, Senhor, sendo servo. E levou a sua cruz, Senhor, para livrar-nos de todo o pecado. E morreu, Senhor, uma morte de cruz, o qual estava destinado a nós, Senhor. Porque a Tua lei, Senhor, assim o nos diz. Por isso, Senhor, ensina-nos a ser obedientes à Tua lei, a não transgredi-la, porque foi a transgressão da lei, Senhor, que levou a Cristo a ser crucificado. Ajuda-nos a compreender essas lições e a apreciar essa salvação e esta redenção que chega até nós. E conhecer o Teu verdadeiro Filho e aceitá-lo como o Teu Filho, o nosso Salvador. E que nos ajude, Senhor, a viver pela fé nesta terra que aqui peregrinamos, a desejando e guardando as vindas do Teu Filho amado nas nuvens do céu para nos levar para o Seu reino, Senhor. Amém. Abençoa todos aqui presentes, Senhor, as visitas, e que todos eles possam ser cheios do Teu Espírito, possam sair daqui consolados e animados, Senhor, na fé e no amor, e que possam ter mais admiração pelo Cristo e todos os méritos que Ele fez em nosso lugar. Que nos acompanhes agora para os nossos lares e que possamos ainda neste dia de sábado, com reverência, assim como os anjos têm no céu, onde dizem Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, assim nós possamos viver nesta terra e em espírito e em verdade, testemunhar e brilhar por Cristo neste mundo e dar a conhecer o verdadeiro Deus, o amor e a salvação que tem por todos nós. Amém. Te peço a Tua bênção e o perdão de todos os meus pecados e faltas. Te peço estas bênçãos não por causa da mente de mim, mas é confiado nos méritos e na justiça do Teu Filho amado, e em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Irmãos, vamos sempre terminar este culto, entregue nas mãos de Deus, e que o Espírito Santo agora faça a sua obra nos nossos corações. É o que eu desejo, em nome de Jesus. Ficamos já convidados para o próximo sábado e de tarde estamos disponíveis para estarmos com a família, para passearmos, para contemplarmos as obras do Criador e descansar neste dia à parte. Deus abençoe e é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.